Silvio, você mencionou das imagens, o Constantino também. Nesta quinta-feira, a defesa dos acusados de supostamente agredir o ministro Alexandre de Moraes entregou à Polícia Federal um vídeo da discussão. A gravação mostra, segundo a defesa, o ministro chamando os integrantes da família Mantovani de bandidos. Nele, Moraes faz ameaças sobre eventuais consequências quando retornassem ao Brasil. As imagens teriam sido feitas depois de Alexandre de Moraes se aproximar da confusão para retirar o filho, Alexandre Barsi de Moraes, do local. Ana Paula Henkel, muito boa noite. O tira-teima de toda essa questão só vai ser solucionado aí quando a Polícia Federal tiver acesso às câmeras de segurança, às imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, que por enquanto ainda não foram liberadas, né, Ana? Paula, e nós também queremos ver as imagens, porque hoje nós temos uma Polícia Federal, parte da Polícia Federal totalmente ativista. Então, o que será levado ao público depois? Quem da Polícia Federal vai ver essas imagens e divulgar o que está ali sem divulgar as imagens? Fica complicado, né? Hoje o brasileiro está desconfiado de absolutamente tudo e todos. Boa noite, Paula. Boa noite, Constantino, querido. Craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes. Nossa audiência maravilhosa. Ontem vocês mandaram muitas mensagens dizendo que assinaram a revista Oeste. Muito obrigada. Vamos aí, mais uma semana na verdadeira resistência, né, pelo Brasil. Paula, olha, as imagens precisam ser divulgadas, porque o disse-me disse não funciona, né? O brasileiro continua desconfiado de parte da justiça no Brasil, de juízes da Suprema Corte que são ativistas, que são militantes, e agora não bastasse esses juízes ativistas, nós temos delegados também, né, que parece que fazem parte aí, né, desse tabuleiro ativista do Supremo Tribunal Federal, e tudo que eles quiserem jogar no balaio dos atos antidemocráticos, eles vão jogar, né? O que nós temos também sempre que lembrar é que esse monstro jurídico que está se alimentando das nossas leis, ele foi alimentado também pela leniência e pela incapacidade do Rodrigo Pacheco de parar esse monstro. Ele que tinha a arma constitucional de falar, olha, senhor Alexandre de Moraes, eu sei, o senhor não pode opinar, o senhor tem que seguir a Constituição. Então, a gente vai ficar aqui discutindo sobre o que um disse, o que o outro não disse, por quê? Como o Silvio sempre fala, e aqui nós vamos falar, repudiamos, sim, qualquer tipo de agressão que tenha acontecido aí no âmbito, né, nesse evento do aeroporto de Roma, seja agressão por parte do ministro à família, que a família está dizendo, né, que aconteceu, seja agressão por parte, a suposta agressão por parte da família ao ministro e a familiares do ministro. Então, o que de fato aconteceu, né? Se ficou apenas no campo das críticas, de uma família criticando o ministro ou perguntando, porque nós temos o vídeo de um cidadão de maneira muito educada, perguntou ao ministro Barroso em Nova York, ministro, o código-fonte, o senhor vai responder o relatório das Forças Armadas, né? O vídeo está aí, né? A gente sempre exibe aqui, de maneira muito educada, se dirigindo ao ministro Barroso, e o que o cidadão brasileiro recebeu, perdeu o mané, não a mola. Então, enquanto nós não tivermos acesso, né, às imagens, se ficar só no campo da crítica, foram só críticas ao ministro, porque se foram só críticas ao ministro, se não houve agressão, bem, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, né, numa decisão no Supremo Tribunal Federal, nós temos o vídeo, né, se você não quer ser criticado, se você não quer ser cobrado, não se apresente ao público. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio
de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Está aí, ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é inconstitucional. Portanto, se o evento ficou só no campo da crítica, né, ali de perguntas e cobranças verbais, o próprio ministro disse que é liberdade de expressão. Se houve agressão, nós repudiamos. Claro, de qualquer lado, sempre dissemos isso aqui, mas as imagens precisam vir a público. Augusto Nunes, muito boa noite. Se eu fosse delegado, Paula, eu faria uma cariação entre o Moraes que diz isso e o que disse isso e o Moraes que diz agora. O contrário, seria ótimo, né? Pega os dois ali, põe para discutir, porque você pode desmontar qualquer argumentação do ministro com declarações do próprio ministro. Boa noite, nossa chefe Paula, minha querida parceira Ana, meu amigo Costa, boa noite Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Olha, os petistas, né, os lulistas, eles festejam a valentia do ministro Alexandre de Moraes em defesa da democracia. O que disse o Silvio, que já disseram meus parceiros aqui, mostra que isso é ilegal. É ilegal. Ele está se inserindo no inquérito das fake news. Algum está mentindo aí. O flagrante perpétuo diz que continua sendo crime. Alguém está mentindo e precisa entrar nesse inquérito. Outro tem que entrar nas fake news. Atos antidemocráticos. Tem de provar o que é isso, explicar o que é isso. O que é ato antidemocrático? Esse Supremo está conseguindo um milagre, né? Eu já confessei aqui que eu passei, nos meus 3 anos de faculdade de Direito, eu fiquei mais tempo em avenidas, manifestações, ou no corredor da faculdade, do que na sala de aula. Eu sei mais que eles. Mais que eles. Ato antidemocrático, defina, não existe crime nem pena sem a lei anterior que o defina. Não tem. Segundo, todo poder emana do povo, artigo 1º, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido diretamente por representantes eleitos. Eles têm que escrever isso aí no quadro negro, 10 vezes por dia. Os ministros precisam reler o que diz, como rever o sistema acusatório brasileiro. Agora é uma polícia federal particular, uma pequena tropa de agentes, que faz o que manda. Um homem que está ofendidíssimo, porque houve uma briga, aqui todo mundo já testemunhou a arruaça, né? Nessa briga, um homem de 27 anos viu os óculos caírem ao chão. Olha o drama, olha o drama. Eles não têm que se preocupar com quem usa tornozeleira, está preso. Olha só a ofensa gravíssima, que se tornou um caso internacional e é tratado seriamente como uma ameaça à segurança do Estado brasileiro pela imprensa e por essa turma aí do Supremo. Eles tratam seriamente. Bastaria, olha aqui, vamos analisar de que forma o que aconteceu segundo as imagens. É crime contra a honra? Tá bom. Injúria, calúnia, difamação. Esquece. Não. Eles vão lá procurar alguma coisa na casa de quem não cometeu crime, mas denunciado por nada, e procuram uma outra coisa para incriminá-lo. Então eles estão conjugando, como nenhum coronel da República velha ousou fazer, os verbos prender, soltar, demitir e nomear. Eles estão nomeando. E a Constituição se tornou um processo em construção. A Constituição brasileira ela é reescrita todo dia. Isso aqui é ato antidemocrático. Isso não pode. Isso ameaça tal coisa. É o seguinte, esse pessoal,
precisa tomar um pouco de vergonha, é disso que se trata. E concluir o inquérito, disso também eu sei, inquérito tem prazo. Concluam o inquérito, já vamos para o 5º ano. 5º ano. Se acontecer isso num país sério, né, se um estagiário de um órgão policial de um país desenvolvido fizer isso, esse cara já nem teria estado lá, porque é um incompetente no mínimo. Não, aqui o inquérito segue em segredo, faz 4 anos. Quando começou, o Alexandre de Moraes era o caçula do Supremo. Hoje ele é o presidente de fato do Supremo. E nesse tempo todo, ele foi sendo promovido, né, por incompetência, no mínimo, e por ignorar o que diz a Constituição, como ele próprio vive provando nesses vídeos. Não, só reforçar isso, Paulo, porque é importante e isso foi levantado aqui na terça-feira, hoje é quinta. Ainda que se configure um crime contra a honra, que seja aprovado, são crimes de menor potencial ofensivo, com pena de até 1 ano ou aplicação de multa. Isso não justifica a busca e apreensão. A Polícia Federal não é a polícia do Alexandre de Moraes, nem nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal, e muito menos deveria ser do senhor Flávio Dino. Não é, tá? E o Alexandre de Moraes não representa o Estado. Por isso, não foi uma ofensa contra o Estado se ficar provada. Ou nós mudamos definitivamente de regime e só esqueceram de trocar o nome porque não é uma democracia. Consta, nós noticiamos aqui, então, que a defesa do trio suspeito de agredir o ministro Alexandre de Moraes entregou à Polícia Federal um vídeo da agressão, da discussão que ocorreu no aeroporto em Roma, mas só as imagens de segurança que poderão fazer aí o tira-teima, né? O VAR, estamos todos aguardando essas imagens. Aliás, o ônus da prova cabe ao acusador, né? Também a nota. Mas sabe o que causa espanto também, gente? Qualquer discussão hoje em dia, né, ainda mais em aeroporto, que é um lugar que todo mundo está ali com os telefones à mão, qualquer discussão hoje em dia, no meio da rua, entre 2 desconhecidos, cai nas redes sociais. É estranho não ter ainda vazado, viralizado imagens, né? Tinha bastante testemunha, pelo visto. É um negócio muito esquisito, isso também fica para reflexão, né? Mas, independentemente disso, é o que já foi dito aqui por todos, né? Mesmo que houvesse a coisa da forma que foi retratada pela imprensa cordata, passapanista, né? Assessoria informal do próprio ministro e do sistema novo que vai sendo implementado no Brasil na marra, mesmo que fosse daquele jeito, nada justifica a reação. Chamar de ameaça ou ataque ao Estado de Direito. Isso é importante porque teve jornalistas que culparam Bolsonaro, gente tida como séria em veículo de comunicação importante. Eles foram lá culpar o Bolsonaro. Então está muito claro o que está tendo curso aqui, né, no país, no Brasil. E há um esforço muito grande em demonizar toda a direita bolsonarista como se ela fosse o quê? Um bando de animais selvagens que precisam ser extirpados. Ups, isso foi exatamente o que disse o Lula em relação a esse caso. O presidente desumanizando os cidadãos para justificar o quê? Talvez guilhotina, gulag, campo de reeducação forçada. Tá difícil empalar em praça pública esses animais para dar uma lição. Então, vai ficando cada vez mais claro que existe um esforço no Brasil desse conluio, dessa união instável entre tucanos globalistas e petistas comunistas, de extirpar a direita e intimidar e calar qualquer crítico, qualquer um que ouse cobrar coerência, respeito à Constituição, o verdadeiro Estado de Direito, aquelas coisas que saem muito fácil da boca dos comunistas, mas que eles nunca praticam.